A igreja mentiu para você? O livro de Enoque é a prova. Eu revelo tudo nesse vídeo porque muitos não querem que os cristãos tenham certeza. E se eu te disser que existe um livro, um texto perdido nas brumas do tempo, que fala de anjos caídos, de gigantes misteriosos e de julgamento de um mundo antigo, antes mesmo do dilúvio? Esse livro existe e ele tem o nome de Enoque. Você já se perguntou por que o livro de Enoque, uma obra tão fascinante e repleta de revelações cósmicas, nunca entrou para o cânon da Bíblia? Por que a igreja, ao longo da história, decidiu deixá-lo de fora das escrituras sagradas? O que ele tem ou não tem que fez com que se fosse descartado? Neste vídeo, vamos explorar um enigma antigo, uma questão que pode transformar tudo que sabemos sobre as escrituras. Será que o livro de Enoque realmente possui segredos que podem mudar a forma como vemos a Bíblia? Ou será que ele é apenas um eco distante de uma tradição não aceita, que com o tempo foi deixado para trás, mas não sem deixar rastros? Fala, meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Mistérios da Bíblia. Não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar sabendo de todo o conteúdo que nós postarmos por aqui. A história de Enoque começa de forma simples, mas sua jornada é tudo menos comum. Ele é mencionado apenas brevemente na Bíblia, em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Esse é o único relato bíblico sobre ele. Uma frase enigmática que deixou muito a ser questionado. Mas o livro de Enoque, que não está na Bíblia, diz muito mais. Ele o apresenta como um homem que foi levado ao céu em uma jornada espiritual, onde recebeu revelações divinas. Enoque não apenas andou com Deus, ele foi escolhido para testemunhar o que estava além da compreensão humana. E foi esse conhecimento, essas visões, que ele transmitiu ao povo, mas que, por algum motivo, nunca chegaram à versão final da Bíblia. No livro de Enoque, ele é descrito como um patriarca sábio e justo, escolhido para falar sobre os mistérios do céu e da terra. Ele recebe visões de anjos e revela segredos sobre o destino do mundo, incluindo a história dos anjos caídos e sua influência sobre a humanidade. Este livro descreve eventos que não aparecem de forma tão explícita na Bíblia. Ele fala sobre os vigilantes, anjos que desceram à terra e se uniram com mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes, os Nefilim. Esse é um dos pontos que mais chama a atenção de quem lê o livro. Os Nefilim são descritos como seres monstruosos e a sua existência corrompeu a terra de tal maneira que Deus, em sua justiça, decidiu enviar o dilúvio para destruir essa geração corrompida. O livro de Enoque também fala sobre o julgamento desses anjos caídos e dos Nefilim, afirmando que, no final, o mal será punido e a justiça será restaurada. Mas o que realmente torna esse livro intrigante é o modo como ele complementa ou até mesmo expande os poucos versículos bíblicos que mencionam esses anjos caídos e os Nefilim. Porém, por que a igreja decidiu que essas histórias não deveriam fazer parte do cânon? A história do cânon bíblico não é simples. Nos primeiros séculos da igreja, havia muitos livros em circulação, e os líderes da igreja primitiva precisavam decidir quais desses livros deveriam ser considerados inspirados por Deus.
e, portanto, dignos de serem incluídos nas Escrituras. O que muitos não sabem é que o livro de Enoque foi amplamente lido pelos judeus e os cristãos dos primeiros tempos, mas eventualmente foi rejeitado. No Concílio de Hipona, em 393 d.C., e no Concílio de Cartago, 397 d.C., os pais da igreja decidiram, após muita deliberação, que o livro de Enoque não seria parte do cânon. Por que essa decisão foi tomada? Será que o conteúdo do livro, com suas visões apocalípticas e relatos sobre anjos caídos, não se encaixava na teologia cristã emergente? Ou será que havia algo mais em jogo? Algo que queriam que fosse amplamente conhecido? Alguns estudiosos sugerem que o livro de Enoque foi descartado por questões teológicas. A igreja queria garantir que sua mensagem central de salvação por meio de Cristo fosse clara e acessível, sem distrações com textos apócrifos ou com elementos que pudessem criar confusão sobre o papel dos anjos, dos demônios e do Apocalipse. O livro também fala sobre o Apocalipse de forma vívida, o fim do mundo, o julgamento final, a vitória do bem sobre o mal. Enoque, como um profeta, revela o futuro onde a justiça de Deus será feita e os ímpios serão punidos. Esse tema apocalíptico ressoa com muitas das profecias encontradas no livro de Apocalipse, mas com um enfoque distinto. Será que essa visão alternativa do fim dos tempos não se encaixava na mensagem cristã que estava sendo formada? O Apocalipse de Enoque traz uma ênfase de julgamento dos anjos caídos e dos Nephilim, que são punidos antes do dilúvio. Isso seria algo perturbador para a igreja nascente, que estava buscando uma doutrina mais centrada na graça e na redenção por meio de Cristo, e não tanto em uma luta cósmica entre anjos e demônios. Por mais que o livro de Enoque contenha passagens fascinantes e desperte a curiosidade, precisamos lembrar que a Bíblia Sagrada, com seus 66 livros, é completa. Ela nos dá tudo o que precisamos saber para entender a história da salvação. A verdade revelada por Deus através das Escrituras é suficiente para os cristãos. E como nos ensina 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução da justiça, e não precisamos de mais nada. A história de Enoque, com todo o seu mistério e suas revelações, nos ensina algo importante, que a verdadeira sabedoria e a verdadeira revelação vem de Deus, e que Ele nos deu tudo o que precisamos nas Escrituras. O livro de Enoque, apesar de ser um texto antigo e interessante, nunca foi necessário para que entendêssemos o plano divino.